Olá, amigos. Estamos aqui com mais um Soberania em Debate, uma iniciativa do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Movimento SOS Brasil Soberano. Apresento Jorge Folena, nosso coordenador do movimento, e eu, Francisco Teixeira, o Chico, da UFRJ e do SOS Brasil Soberano. Aí, Jorge Folena. Obrigado, Francisco. Hoje é um dia especial para a gente, aqui do SOS Brasil Soberano, porque nós contamos aqui com um grande brasileiro, né? Eu considero um homem do mundo, um filósofo, um grande pensador, um homem universalista, que pensa em diversos temas, né? E eu acho que vai dispensar, Chico, uma apresentação formal, que é o nosso querido João Pedro Stedley, que nós temos conosco aqui, coordenador, um dos coordenadores e líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, economista também. João, seja bem-vindo. Tá? Nós temos aqui hoje uma oportunidade para estar nessa tarde discutindo problemas relacionados à soberania e ao desenvolvimento. Antes de passar a palavra, já vou te colocar um tema que para nós aqui do SOS Brasil Soberano e para o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro é muito, muito importante, porque ele tem uma relação direta com a soberania e com o desenvolvimento, que é o tema da segurança alimentar. A elite brasileira, já há um bom tempo, tem optado... Saúde. Obrigado. Tem optado em exportar proteína animal e vegetal, né? E não valorizar as coisas do nosso povo. Nesse momento, esse governo que atualmente está à frente do país está nos conduzindo a cada dia que passa a muitas tragédias. Temos a tragédia da Covid, com mais de 130 mil mortos no país, mais de 130 mil mortos, mais de 4 milhões e 200 mil infectados pela doença, nenhuma ação efetiva por parte do governo federal para orientar a população diante dessa tragédia, e temos uma outra tragédia, né, diante de tantas outras, mas uma muito grave, que é a questão da alimentação. Nesse momento, os alimentos básicos da população, do dia a dia, o arroz, o feijão, o leite, estão com preços exorbitantes. Os salários da população têm sido sucessivamente cortados. O governo, já para o ano que vem, diminui mais uma vez o valor do salário mínimo. Ou seja, é um empobrecimento da população com uma elevação brutal do preço dos alimentos. Não há Estado sem população. População com fome vai conduzir à morte e às doenças. João, o que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o que a agricultura familiar pode apresentar de solução para a soberania do Brasil e o desenvolvimento do nosso povo diante desse grave tema, João? Boa tarde a todos que nos acompanham. Um abraço especial ao Jorge e ao Chico, companheiros de longa data. Bem, agora indo ao teu tema, que já de per si nos daria 1 hora, mas vou procurar ser mais telegráfico, porque como gaúcho eu sou meio tagarela, né? Nós temos um embate conceitual, já que vocês são professores universitários, que vem desde 96 com a FAO. Porque em 96, a FAO criou o conceito de segurança alimentar. E nós, já naquela época, participamos lá em Roma como observadores. E colocamos a pedra no sapato deles. Porque eles avançaram na elaboração conceitual, como é um organismo de governos, né, de todos os governos do mundo, eles, naquele ano, naquela conferência, disseram assim: daqui para diante, todos os governos têm a obrigação de garantir que o seu povo não passe fome. E isso é segurança alimentar. Então, todo mundo bateu palma. Porque era um avanço em relação à ausência de políticas públicas que enfrentasse essa calamidade social que é a fome. Então, em 96, nós batemos o pé, já inspirados no José de Castro. Segurança alimentar não é suficiente.
segurança alimentar é obrigação do governo garantir que seu povo não passe fome. Mas isso não é suficiente porque no ano que vem pode voltar de novo a fome. Na metáfora, nós dissemos, segurança alimentar é dar o peixe para o povo. Tá bom, então toma aqui o peixe, não passe fome. E nós levantamos, coletivamente, é claro, um novo conceito de soberania alimentar. E o que é a soberania alimentar? É o direito e o dever que os povos têm de produzir os seus próprios alimentos. Esse conceito, e que te dá autonomia para o povo, que dá dignidade para o povo, você pode aplicar no município. Não há nenhum município do Brasil que possa dizer aqui nós não conseguimos produzir alimentos. Não há. Não há. Nem no Polo Norte os esquimós passam fome. Mesmo naquelas condições, eles produzem comida. Não? Bom, mesmo no deserto do Saara, os beduínos produzem comida. E muito menos aqui no Brasil. Todos os municípios poderiam produzir os seus alimentos. Se quiserem ampliar um pouco, todas as regiões, ou todos os estados, e mais ainda, o Brasil, com toda essa riqueza territorial, com a biodiversidade que nós temos. Então, a soberania alimentar é a obrigação que os governos teriam de aplicar políticas públicas que empoderem o nosso povo para que ele possa produzir todos os alimentos que precisa. De maneiras que ele nunca vai precisar pedir Bolsa Família. Ele não vai precisar pedir esmola para comida. Tá? Ele vai ter condições, como coletivo, de produzir os seus próprios alimentos. Bom, agora, para falar do imediato, nós estamos aí diante de um governo genocida, antipovo, antinação, é um governo totalmente colonizado pelos interesses do capital dos Estados Unidos. Patética aquela declaração que agora veio ao público, porque alguém sempre filma, né? Dos bastidores da reunião de Davos, quando ele disse para o Al Gore, venham lá para o Brasil, que nós precisamos explorar juntos a Amazônia, entre Brasil e Estados Unidos. Santa paciência! Quer entregar a Amazônia para os Estados Unidos? E entregar a Amazônia para os Estados Unidos não é para os Estados Unidos como nação, é para os capitalistas dos Estados Unidos virem aí explorar. Então, nós estamos diante de uma situação de um governo completamente genocida, que não tem nenhuma responsabilidade. Você já citou a situação das mortes e da saúde pública. E no caso dos alimentos, nós já vimos denunciando desde abril, quando o MST apresentou um plano de emergência. Olha, governo, trate de potencializar políticas públicas de soberania alimentar, senão vai vir fome. Não deu outra. Nós, na época, os nossos deputados sentaram com a Maria Tereza, que é a legítima representante do agronegócio, e apresentamos uma proposta. Coloque R$1 bilhão, que é merreca para o orçamento e para os bilhões que eles deram para os bancos. Coloque R$1 bilhão lá na Conab para reativar o PAA, que foi um grande programa de compra de alimentos antecipada que nós construímos no governo Lula. E a Conab é a operadora. Então, o sistema funciona assim, para os nossos internautas que não têm obrigação de conhecer os detalhes. A Conab faz um contrato ou com o agricultor familiar ou com uma associação, a cooperativa, né, ou associação do assentamento. E a pessoa ou o coletivo se compromete. Apresenta lá a lista para a Conab. Eu me comprometo a entregar tanto de mandioca, tanto de milho verde, tanto de tomate, tanto de abóbora, tanto de leite, o que quiser. A Conab tinha um padrão de preço, não? Que enfrentava, inclusive, os especuladores. Então, pagava bem, digamos assim. Porque como tirava o especulador do meio, a Conab tinha condições de pagar um preço bom, como se fosse já o preço final ao consumidor. E
o agricultor, com aquele contrato, se metia a produzir. Por quê? Porque ele já tinha segurança que o governo ia comprar. E a própria Conab, então, enquanto o agricultor estava lá se arranjando e produzindo, a Conab organizava, então, o volume que ela tinha motivado em determinado município, e passo seguinte, ela dizia para o grupo de agricultores: vocês aí que me prometeram entregar esses produtos, vocês entreguem esses produtos para tal escola, para tal hospital, e, inclusive, para quartel. Às vezes nós entregava produto para quartel da PM, para o presídio, porque para o governo era uma mão na roda. Em vez dele fazer licitação, sair por aí comprar, ele tinha segurança que o agricultor ia entregar o produto direto para o consumidor, de forma coletiva. Então, era um programa maravilhoso. Aí, o que acontecia? Só para vocês entenderem o detalhe, como era prático. O agricultor se organizava, ia produzindo seus produtos. Quando era hortigranjeiro, tu pode entregar toda semana. Né? Quando é leite, tu pode entregar a cada 3 dias, guarda lá no freezer e depois leva. E a Conab dizia onde ele entregar. Aí ele organizavam lá uma Kombi, um caminhãozinho, um furgão, levavam para onde a Conab tinha dito. A pessoa que recebia assinava a nota do produtor, né, com os valores descritos. Então, o próprio consumidor era fiscal. Escuta aqui, mas tu botou o preço do leite R$3, isso não é verdadeiro. Entendeu? O próprio consumidor fiscalizava se o cara estava dando uma de picareta. Porque ela tinha que assinar, né? Estou de acordo. Né? Assinava, se tudo estava nos conformes. O agricultor, com aquele papel, ia numa agência de correio, ia numa caixa, ia numa agência da Caixa Econômica, ia numa lotérica, e qualquer um desses agentes pagava. Quer sistema melhor? O cara recebia à vista, isso eliminava o crédito rural. O crédito rural é aquele negócio burocrático, o cara fica com a corda no pescoço, se não pagar, não dorme, o banco enche o saco, o cara fica inadimplente, né? Não tem seguro. Então, o PA é o melhor sistema para nós garantir soberania alimentar. Bom, apresentamos a proposta agora, o governo não quis. Então, o que aconteceu? Esses produtos que são menos perecíveis, é sintomático, né? Arroz, milho, feijão, e o leite, são 3 produtos que é controle oligopólico. Algumas empresas controlam o mercado atacadista, cerealista. Os agricultores entregaram o feijão e o arroz, nós mesmos, lá por março e abril, na época da colheita, até porque precisa do dinheiro, né, para viver. Essa produção foi acaparada, como dizem os espanhóis. Quando veio o auxílio de emergência, que eles perceberam que havia uma demanda maior por arroz e feijão, que é isso que pobre compra, não? Eles aumentaram o preço e deu essa merda que está aí. No leite é ainda pior, porque o leite é uma situação de oligopólio conhecidíssima, porque a Nestlé, a Danone, a Parmalat e mais uma empresa da Nova Zelândia, que controla o mercado do leite no Brasil. Então, nós temos as nossas cooperativas de leite, mas o preço é determinado pelo oligopólio, pelo que a Nestlé quer. Ela tanto sobe como ela baixa. Então, o leite também subiu 20% sem motivo nenhum. Porque as vacas são as mesmas, o pasto é o mesmo, entendeu? É só depois do leite estar lá que eles pasteurizam e fazem. Bem, já me alonguei demais, camarada Jorge Folena. Te agradeço, João, pela pergunta. Como você coloca, essa questão alimentar, não dá para matar o povo de fome, né? E o direito ao alimento é um direito social previsto na Constituição, no artigo 6º. Sem alimento não dá para viver. Francisco, passa a bola para você. João, lá nos tempos heróicos, e todos os tempos para o MST são heróicos, o Gilmar Mauro, o companheiro Gilmar Mauro,
ele disse alguma coisa fantástica. Cada militante do MST sabe que está fazendo uma revolução dentro dele mesmo. Tá? E eu estou citando aqui num trabalho. E você, logo em seguida, estou falando lá dos anos 80, né? Anos de Constituição. Você disse que a luta pela terra se dá no campo, mas se ganha na cidade. Né? Acho que você nem lembra mais disso. Lembra? Lembra, né? Lembra. Mas antes, só um pé de página aqui. Você citou Josué de Castro, um grande brasileiro, né? Uma figura fantástica, caçado e banido pela ditadura, morreu de tristeza no exílio, formava um grupo dos grandes intelectuais que pensavam no povo, esses intelectuais forjados ali na têmpora do doutor Anísio Teixeira, Josué com Paulo Freire, lá no Recife, e depois no Rio de Janeiro, com Darcy Ribeiro e Maria Ieda, pensaram essa questão de transformação do Brasil, né? E tentaram fazer isso. Esse era o grupo, aquele grupo original de intelectuais que tentaram fazer essa transformação e foram barrados pelas forças, como diria o Darcy, por essa elite mesquinha, né, do Brasil. Né? Mas voltando aqui, a luta pela terra se dá no campo, mas se ganha na cidade. Os meios de comunicação, a televisão aberta, eles transformaram, muitas vezes, o MST num bicho-papão. Né? O que é o MST? Como ele se organiza? O que são os assentamentos? O que é um dia na vida do MST? Né? Para a gente fazer um paralelo com o Ivan Denisovich. Né? Como é que se organiza o MST? Explica para esse povo urbanoide. Muito bem. Primeiro, alguns comentários introdutórios. É que vocês são muito bons, aí ficam me provocando, né? Com a amplitude do tema, que é um projeto de país. Quando a gente disse lá, a luta pela terra a gente faz no campo, porque é no território, mas ela é decidida na cidade, era um pouco uma metáfora da correlação de forças. Porque o percentual de brasileiros que vivem no campo e são camponeses é minoritário. Ao total, somos 16% da população. E como sem terra, deve dar 4%. Então, na correlação de forças, os sem terra sozinhos não alteram a correlação de forças na sociedade. Nós não temos força suficiente para fazer mudanças estruturais. Só haverão mudanças estruturais no campo, na agricultura, um projeto de nação, uma soberania alimentar, se o povo da cidade, que é trabalhador, se somar a esse projeto. E isso é mais do que atual, ainda que você citou essa reflexão do final da década de 80. Bom, por que agora é mais ainda atual? Que nós... Então, vou começar pelos conceitos de novo, em homenagem a vocês, que são mestres, para depois ir para a prática. No conceito é assim, quando o MST surgiu, junto com a retomada da democracia, né, do revigoramento democrático brasileiro, ainda era a ditadura militar, nós surgimos com uma vocação campesinista, eu diria zapatista. Tá? Hoje até o termo zapatista está meio desvirtuado por conta da turma lá de Chiapas. Mas o Emiliano Zapata, tá? Que foi general, né, rebelde, ele dizia todo o conceito da questão agrária para ele, e que tua mãe também resgatou bem do ponto de vista acadêmico, era terra para quem nela trabalha. Portanto, era aquela noção, você precisa garantir à população pobre do interior que tem acesso à terra para ela trabalhar e reproduz a sua família, e reproduz como campesinato. E, claro, como é da essência do campesinato, ele produz parte para a sua família e produz um excedente que leva para a sociedade. Ponto.
Então o MST passou 15 anos com esse lema, terra para quem não trabalha, que era, no fundo, uma ideologia camponesa. Nós queremos reforma agrária para aplicar um plano camponês. Claro que isso tinha um componente social na sociedade brasileira impressionante, porque se você elimina 4 milhões de famílias da pobreza, já é uma contribuição enorme para a democracia, né? Para a desigualdade. Né? Então, de per si, já era uma contribuição para mudanças sociais, mas ainda era com um olhar camponês. Bom, foi passando o tempo, nós se damos conta. Nem os camponeses saíam da pobreza só com a terra, né? Porque o capitalismo triturava o camponês por outros mecanismos de preço, de exploração, etc. e tal. Né? E nem ele, como ser humano, se libertava da sua opressão. Aí entra o que o Gilmar disse. Né? E nós, nas nossas reflexões internas, fazíamos nas avaliações de autocrítica. O que adianta o camponês ter terra, produzir alimento, ter conta bancária e continuar batendo na mulher? Pelo amor de Deus, não é para isso que nós estamos fazendo reforma agrária. Entendeu? Então, estou dando um exemplo do patriarcado machista brasileiro, mas que está nessa vontade política. Não, nós temos que libertar as pessoas. E aí, de novo, recorremos aos mestres brasileiros e de fora. Todos eles nos diziam: só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas. Não é só a terra não liberta. A terra te dá condição de você produzir alimentos, mas ela não liberta o ser humano, até porque alguns exploram a terra, né? O massacram a terra. Então, nós evoluímos o nosso programa. E de uns 10 anos para cá, nós construímos um programa que nós chamamos Programa de Reforma Agrária Popular. Não é só propaganda, é porque agora um programa de mudanças no campo, dentro de um projeto de nação, ele tem que atender às necessidades de todo o povo, e não apenas dos camponeses. Então, o movimento LGBT do MST. Claro, nós, inclusive, já uns 10 anos atrás, tivemos que brigar com o INCRA, porque houve casais homoafetivos, no caso eram mulheres, né, que exigiam o direito de ter um lote e morar junto. E, com muita luta, o INCRA titulou como um casal, né? Homoafetivo, 2 mulheres, né? Como, digamos, detentoras da titulação daquele lote. Facilitou, porque, abrindo parênteses, lá na Constituinte de 88, nós conseguimos incluir, e depois foi referendado no INCRA, que a titulação deve ser no nome do homem e da mulher. Porque o homem é sacana, o machista lá do interior. Na primeira dificuldade, ou no primeiro oportunista, ele quer vender a terra. Tá? E a mulher não. A mulher tem apego aos filhos, à família, a raiz na terra, e ela disse: não, meu. Se nós estamos enfrentando dificuldade agora, mas ano que vem vai melhorar. Se você quer ir embora, vá. Mas eu vou ficar aqui com as minhas crias. Tá? Então, titular no nome dela e dele cria uma segurança social muito maior. Tá? E evita, inclusive, separações por besteira. Fecha parênteses. Bom, então nós atualizamos o nosso programa com base nos conhecimentos científicos, na experiência histórica e nas necessidades objetivas que a vida foi nos ensinando. Porque nisso nós preservamos. O MST tem que ser muito democrático e horizontal nas ideias. Que não adianta ter, como nós dizíamos, uma cabeça de elefante e os pés de formiga. Não serve. Vai cair, né? Então não adianta ter uma cúpula altamente intelectualizada que sabe tudo e a base ignorante. Não funciona. Então,
Isso levou a que a evolução ideológica e programática do MST foi mais lenta, com uma necessidade de evolução de toda a nossa base. Porque ou eles acreditam, ou não haverá mudança. Então, João, agora vamos começar a segunda parte do programa com assuntos políticos. Uma política mais intensa do dia a dia e também projetando o futuro. Francisco, está contigo a questão. João, a gente vai espremer você hoje. Eu acho, João, não tenho certeza, mas eu acho que você assistiu o discurso do Lula, né, nessa dita Semana da Pátria. Claro, né? Obrigação. Para nós, a análise que nós fizemos logo de saída foi um fato que marcou, foi o retorno, não só o retorno do Lula, mas o retorno da política. Tá? Um grande retorno da política. Como é que você viu o discurso do Lula, né, lá no 7 de setembro? Bom, primeiro deixa eu fazer um comentário, abusando da amizade com o Lula, que nós, como o MST e outros movimentos populares, já vínhamos insistindo com ele há tempos. Lula, para de ficar dando entrevista para a rádio, não é desprezo para a rádio lá do interior do Ceará. Mas você tem que assumir o papel de estadista. Faça um pronunciamento a cada mês. Escolha uma data histórica do nosso povo. Todo mês tem uma data importante. E naquela data você faz um discurso de estadista, de contundente, de líder do nosso povo. Bom, aí, felizmente, ele aproveitou o 7 de setembro e fez aquele discurso que ele se preparou, obviamente, né? Escreveu, leu, corrigiu e impactou todo mundo, né? Porque ele fez uma análise da correlação de forças e dos destinos do país sem cair na mediocridade da pequena política praticada em Brasília. Aquilo lá é tudo bedel. Aquilo lá que está em Brasília, se me permitirem, usando a terminologia da sociologia, são lumpens da política. São paus mandados da burguesia. Eles não refletem os dilemas que o povo está sofrendo. E, portanto, não adianta você ficar fazendo análise de conjuntura, analisando o comportamento dos generais, ou do Maia, ou do Toffoli, ou do Fux. Não serve para nada. Então, eu acho que o Lula resgatou no discurso o que é também um sentimento, pelo menos dos setores organizados da classe. Pessoal, o Brasil vive a sua pior crise, é uma crise histórica, profunda, estrutural do capitalismo, que tem reflexos na economia, na sociedade, no meio ambiente, na saúde pública, né? Não conseguiram derrotar o Covid, né? E no futuro do país. Então, ele faz um apelo. Pessoal, quem está organizado aí, não sei parar de dizer bobagem e nós sentar e pensar quais são as soluções para o Brasil. Ele não usa, às vezes, a mesma terminologia que nós aqui no CENGE, no MST usamos, né? Projeto Popular para o Brasil, soberania popular. Ele usa outras terminologias, porque também ele é de uma outra geração. Mas, na essência, é a mesma coisa. E ele colocou na mesa. Pessoal, aqui só tem uma saída. A saída é um novo projeto para o país. Né? E esse projeto foi aí que eu acho que deu um chilique na turma. Esse projeto... Eu sei porque eu pego as rebarbas, né? Esse projeto, disse o Lula, tem que perpassar as classes sociais e propõe um contrato social. Nós não usamos essa expressão contrato social, que fica parecendo que é conciliação, que é não sei o quê. Mas é um projeto de nação
tem que incorporar, gostemos ou não, as classes. Evidentemente que a classe trabalhadora é a majoritária e, portanto, é ela que tem que dar as tintas no projeto. Mas nós temos que envolver todas as classes que tenham interesse no Brasil. Né? Essa é a única saída, construir um projeto que crie essa aliança, colocando em primeiro lugar a solução dos problemas do povo. Então, nós temos que pensar um projeto de país que parta do número zero, que é quais são as necessidades do povo. O povo precisa de trabalho, emprego, renda, terra, moradia, educação e cultura. Tá? Bom, para desenvolver isso, aí vai precisar transporte, precisa infraestrutura, precisa energia, da qual o Senge é especialista. Mas isso já é penduricalho. Então, um projeto de nação tem que se propor a resolver esses problemas do povo. Né? E para resolver esses problemas do povo, que eu citei aqui de forma até muito geral, só tem dois caminhos também, que faço a defesa aqui. Nós temos que planejar a economia para desenvolver a indústria e a agricultura. Porque são as duas atividades produtivas da nação, tá? Que produz bens para resolver os problemas. Isso. Tá? Ou seja, pegando pela área de vocês, que adianta nós universalizar, dizer no programa lá, vamos universalizar o acesso à universidade, que seria revolucionário. Mas para universalizar a educação superior no Brasil, quantas 1000 salas de aula você vai ter que construir? Quantas lâmpadas você vai ter que ter? E isso vai ser feito... Quantos professores vão ter que ser concursados? Quantos professores você vai ter que preparar? E esse professor tem que ir lá com uma jaqueta bonita, com uma caneta, chegar com o transporte na universidade. Né? Então, a essência também de um projeto de nação é que o Estado, em nome das classes, tem que organizar a produção, ser indutor da produção na indústria. Então, em vez de nós ficar produzindo carro de luxo, como todo dia eu não aguento mais nos jornais, cheio de propaganda só de carro de luxo, né? Por que a indústria não produz trem? Não produz ônibus, aqueles grandão? Né? Ou seja, a indústria tem que estar voltada para as necessidades do povo, e não de uma minoria. Assim como acabamos de dar o exemplo. Né? O Buarque lá, o ex-senador Buarque gostava dessa tese, né? Pela educação você induzir a indústria. Mas aí eu acho que já é um exagero. Mas o que eu quero chamar a atenção é a indústria. A indústria tem um papel fundamental em qualquer desenvolvimento. Por trás da indústria, que está aqui em homenagem ao Senge, a tecnologia, ou seja, é o conhecimento científico a aplicar no como fazer. Abro parênteses só para compartilhar com vocês, para vocês comparar o que é um governo que pensa a nação e um governo de merda, colonizado como o nosso. Eu li no Notícias da China, que não é feito pelo governo, feito por jornalistas lá de Xangai, que o governo chinês vai aplicar esse ano 1 trilhão de reais, convertido para a pessoa entender, em pesquisa e tecnologia. 1 trilhão. Olha, a economia da China é um pouquinho maior que a nossa, não é tão diferente. Aqui no Brasil, esse governo genocida que está aí, acaba de todo mês cortar 200 milhões do orçamento da Embrapa. Estou falando da área que é a minha, né? Pesquisa e tecnologia na agricultura. 200 milhões por mês eles estão cortando no orçamento. Aí o pesquisador fica em casa, aí não tem verba para nada, só vira folha de pagamento. Né? Mas olha a mentalidade, né? Ficam fazendo propaganda que nós somos o celeiro do mundo e não temos capacidade de fazer pesquisa sobre um fertilizante orgânico, né? Que seria muito mais barato do que nós ficar comprando do Afeganistão. As pessoas não sabem que nós estamos comprando ureia do Afeganistão,
seja, o Brasil é dependente no seu modelo de agronegócio do Afeganistão. Bom, fecha parênteses. Então, eu acho que o discurso do Lula, como você mesmo disse, te cumprimento. Como nós estamos tudo aqui entre primo, fica difícil a gente discordar, né? Mas o Lula recolocou o debate político nos seus devidos termos. Aqui nós estamos em crise e aqui precisa um projeto. E atenção, ele disse, eu me coloco à disposição, inclusive para disputar 2022 nas entrelinhas. Mas o tom do discurso dele era, inclusive, dizendo, olha, não vai ser eleição que resolve o problema daqui. O que resolve o problema daqui precisa de lideranças populares. E é nisso que ele se coloca à disposição, e é verdade. Mas foi generoso também com o Ciro. Bom, se o Ciro lidera uma parcela do nosso povo, ótimo. Agora nós temos que se somar. Né? O Brasil precisa líderes populares, e não candidatos. Né? Para que essas lideranças tenham moral suficiente de apontar os rumos para o nosso país. Essa foi a leitura que nós fizemos. Tenho dito câmbio, Chico. Câmbio. Jorge. Obrigado, João, pela sua colocação, mas eu queria voltar, João, nessa questão aí do discurso do Lula, né? Porque você tocou na questão do contrato social. Tá? E para nós aqui do SOS, Brasil Soberano, nós temos aprofundado, até resgatando o lema do socialismo ou barbárie. Porque diante do que está acontecendo no mundo, a destruição do mundo, o empobrecimento dos povos do mundo, e particularmente aqui no Brasil, a maneira com que nós vivemos no dia a dia, em que as pessoas estão passando fome, não têm trabalho, são mais de 50 milhões de brasileiros sem trabalho nesse momento. É uma desesperança completa. Então, diante dessa resgate da política que o presidente Lula apresenta, ainda mais nesse tempo de pandemia em que tudo ficou parado, inclusive a política, a boa política, esse pacto, esse contrato, para nós, João, isso eu gostaria que você tentasse nos ajudar a compreender um pouco melhor, é uma refundação da República Brasileira e das suas instituições, porque essa república que nós temos aí, ela até agora não apresentou soluções para o país. É uma elite, como nós falamos desde o início desse programa, uma elite que só pensa para fora, exportar para fora e nada para o seu povo. Você acabou de falar da indústria. Uma indústria agrícola no interior pode gerar muito trabalho e muito desenvolvimento. Então, dentro de um novo pacto, dentro de um novo contrato social, nós temos aqui, para nós do SOS, a necessidade da refundação da República e das instituições brasileiras. Todas elas. Porque essas que estão aí, como você já colocou nesse programa também, revelou um total fracasso. Somos, nesse momento, uma sociedade, de certa forma, forte que eu vou falar, mas fracassada, porque ao ver um presidente da República dizer que criança tem que trabalhar, essa é a ratificação de uma sociedade, infelizmente, João, muito triste, infelizmente, de uma sociedade totalmente fracassada. Uma sociedade que não protege criança, mulheres e idosos, é um modelo de sociedade que fracassou. Então, João, como refundar essa república nesses últimos 5 minutos que nós temos do nosso programa? Eu sei que isso é para um programa inteiro, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, fica à vontade. Primeiro, eu concordo contigo, só que, de novo, cada setor tem uma cultura política que usa verbetes diferenciados. Então, eu acabei de dizer, a expressão contrato social do Lula é o nosso projeto popular para o Brasil. A expressão que o PSOL gosta de usar, socialismo ou barbárie, eu prefiro dizer, o nosso projeto popular para o Brasil tem que ser pós-capitalista. No sentido que a centralidade, a hegemonia do pensamento é de quem trabalha. E, portanto, não é capitalista. Ou seja, o centro da organização da produção e dos bens na sociedade não pode ser o lucro. Tem que ser a necessidade, o direito, como você disse. Alimentação é um direito. Portanto, as pessoas não podem fazer, os capitalistas não podem estar especulando, querer acumular rápido agora, diante da pandemia, porque eles colocam o lucro acima da vida. Né?
Então, note, eu, João Pedro, prefiro usar a terminologia que nós temos que pensar um projeto popular para o Brasil que seja pós-capitalista. Porque esses parâmetros do capitalismo dependente, como nos explicou Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, grandes pensadores também, não tem saída. Não adianta, nós vamos virar colônia sempre. Não, como o Márcio estava perguntando, é uma estupidez achar que com o agronegócio nós vamos desenvolver o país. É claro que o agronegócio dá lucro para o latifundiário, mas dá lucro para 60 mil produtores de soja que exportam para a China, mas não gera riqueza no interior do país. Então, essa que é a situação. E, por último, que é a tua provocação, também faz parte dessa crise histórica, aí, de novo, só adequando a terminologia. Nós temos dito, o Estado burguês está falido. Tá? Porque, na verdade, é isso. Essa organização jurídica que nós vivemos e que você chama de república, ela é resultado do pacto social que a burguesia industrial fez lá na Revolução Francesa. Porque para a burguesia industrial precisa estabilidade social, porque a origem do lucro dela é na fábrica. E se você não dá estabilidade social para o trabalhador, para que ele tenha salário, para que ele tenha direitos, vira guerra civil. E a guerra civil não interessa para a burguesia industrial. Portanto, ela precisava de paz social e precisava que um Estado garantisse isso. E iludir a população que você, com o teu voto, você vai influenciar no Estado. Bom, hoje, não é mais a burguesia industrial que está no poder. Quem está no poder é o capital financeiro. Vocês viram o que aconteceu aí? Os bancos é que estão ganhando bilhões. Enquanto 900 mil pequenas e médias empresas e indústrias quebraram. Esse que é o parâmetro. Ou, se vocês quiserem mais, 42 bilionários, a maioria deles banqueiros ou acionistas de capital financeiro, tiveram um lucro de 34 bilhões de dólares, agora, em 4 meses. Então, nós temos uma sociedade que, de um lado, tem 42 bilionários e, do outro lado, 65 milhões que fizeram fila na caixa para pegar R$600. Essa é a sociedade brasileira. Evidentemente que não há Estado republicano, não há Tarso Genro que garanta estabilidade social com uma sociedade tão desigual e dominada pelos bancos. Está aí o Guedes que não me deixa desmentir. Todos os dias o Guedes toma uma medida para o banco, porque ele é banqueiro, a ideologia dele é dos bancos. Olha o que eles fizeram com o Banco do Brasil, você acompanhou, Jorge? Entregaram a carteira de devedores para o Banco Pactual cobrar, com deságio de 90%, mas isso é assalto a dinheiro público, porque, afinal de contas, o Banco do Brasil é público. Não? Então, não há Estado republicano com capital financeiro. Então, essa que é a disjuntiva nesse debate que você está colocando. O que nós vamos fazer? Vamos voltar à república e fingir que todos têm os direitos iguais, e daí o legislativo é autônomo, o judiciário é autônomo, e não sei o quê? Ou nós vamos construir, como você propõe, um outro Estado? Eu defendo, em nome dos movimentos, da qual eu sou porta-voz, e nós temos que pensar um Estado com participação popular. Ou seja, o povo tem que ter segurança que ele pode, de fato, exercer o artigo 1 da Constituição. Todo poder emana do povo. Então, ele tem que exercer. Né? O Poder Judiciário deveria ser o primeiro a passar por essa nova situação de poder popular. Por que não fazer igual nos Estados Unidos? Agora estou entrando na tua área, Jorge, te defenda aí. Do povo eleger os juízes. Por que não as instâncias de advogados, as faculdades de direito, eleger a segunda instância? Não. Por que não? O Marco Aurélio foi eleito pelo Collor. O Collor caiu e ele continuou. Não? Então, eu acho que não é
simplesmente eleição que vai reorganizar o Estado brasileiro. Agora ele está em crise profunda, que aparece na Lava Jato, que aparece nas ações do Guedes, que aparece no comportamento servil. Vou repetir uma palavra, Chico, porque acho que eles não sabem o significado. O Poder Judiciário brasileiro é lumpen da burguesia. Cá entre nós, eles se vendem pelo salário de 40 mil. Eles não têm nenhuma obrigação com o povo. Como é que o juiz prende uma mulher negra que roubou um desodorante e deixa solto o Eike Batista? Me diz. Qual é os parâmetros? O Dantas, que comprou com dinheiro do capital financeiro 600 mil hectares no sul do Pará. E eu tenho certeza que o Dantas não sabe diferenciar um pé de abóbora de um pé de melancia. E o cara administra 600 mil hectares. Comprou, inclusive, da fazendeirada 60 fazendas, tudo de grande porte. Bom, então, nós temos grandes dilemas para frente, não vamos conseguir resolver nessa hora, mas os temas que vocês colocaram são os temas da conjuntura política, são os dilemas dessa sociedade. Nós podemos demorar. Todas as crises no Brasil foram demoradas, né? Mas eu tenho certeza que nós já estamos transitando para mudanças. O normal não vai ser normal. Tenho dito câmbio, Jorge. Obrigado, João. Obrigado aí pelos teus esclarecimentos, inclusive nos ajudando, né? Tentando mostrar, revelar para os nossos... provocando. Não, melhor. Colocando para os nossos internautas, né? Porque muita gente, né, não compreende o que seria isso que o presidente Lula propôs. E você agora, com toda a sua clareza, o seu conhecimento, né, deixou para mim ficou muito claro. Né? É exatamente isso. Assim também eu acredito, João, como você. É um processo de construção. É um processo de construção. Estamos chegando no final do nosso programa. Né? Passou rápido. Verdade. Muito rápida. Temos muito mais outros temas, teríamos muito outros temas para estar debatendo com você, João. Queríamos saber sobre o Papa Francisco, a ação do Papa Francisco para a humanidade. Queríamos falar sobre a questão das queimadas na Amazônia, a expropriação de terra pública. Né? Culpado é os fundos de investimento do capital financeiro. Queríamos tratar de tudo isso, mas o tempo é pequeno, João, diante de você. Foi como eu falei no início do programa, Francisco. Estamos diante aqui de um homem universal, um grande pensador, um homem que trata diversos temas ao mesmo tempo. João, eu da minha parte agradeço muito a sua participação conosco nesse dia de hoje. Esse programa, com certeza, eu tenho muita certeza que ajudou muito os nossos telespectadores, nossos internautas e ouvintes, e a todos nós a formar principalmente um Brasil novo, um novo Brasil, um Brasil que possa ser efetivamente da nossa gente, que até hoje não foi. Então, João, muito obrigado. Passo para o Francisco aí para as considerações finais dele também e depois passar aí para a despedida. Obrigado, João. É uma sensação de carinho e de comunhão estar com você. Só quero destacar para todos os internautas que a Amazônia, a floresta amazônica está queimando nesse momento. Estão queimando a floresta, estão matando os animais, estão queimando árvores que levam 20, 25, 30 anos para crescer. Está queimando a andiroba, está queimando o açaí, está queimando a copaíba, está queimando a mão de macaco, a chuvinha dourada. Está tudo queimando. Todos nós temos responsabilidades. Não somos os culpados, de maneira alguma, mas temos responsabilidades. Pergunte a você mesmo o que você pode fazer nesse momento, né, para protestar, para se levantar contra essa tragédia que é o incêndio da Amazônia. João, obrigado, força, vamos continuar aí. Obrigado, Jorge. Obrigado, Francisco. Obrigado, João. Suas despedidas finais, João. Telegraficamente, já que o Chico me provocou de novo com suas boas provocações. Hoje de manhã eu li o informe do Greenpeace, porque eles têm mecanismos tecnológicos de acompanhar o satélite do INPA aqui de São José. E eles
tem registrado lá 29.730 focos de incêndio de ontem. Então, você tem toda a razão, Chico, está queimando. Agora é mais grave. 70% dos focos, das áreas queimando, são em áreas públicas e terra indígena. Olhem a sacanagem. Quer dizer, o fazendeiro vai lá, derruba, taca fogo, para transformar terra arrasada. Aí depois ele revende essa terra para o cara da soja. Aí vem o cara da soja, com o maior cara de santo, dizer, não fui eu que derrubei. Claro, você já comprou. E aquele lumpen que queimou ganhou 500%, porque o custo dele derrubar e queimar é R$500. E depois ele revende para o soja a R$2.500 o hectare, que ainda assim é bem barato para o fazendeiro que está acostumado. Né? A outra coisa, aproveitando, eu não podia deixar então de pegar a carona para denunciar. 20 mil garimpeiros estimulados pelo Bolsonaro, que já foi garimpeiro na Serra Pelada, como lumpen, que é. 20 mil garimpeiros estão invadindo 3 áreas indígenas, na Roraima e no Amazonas. Aí a pergunta, o idiota do capitão diz lá, eles precisam trabalhar. E eu pergunto, para quem os garimpeiros vendem o ouro e a bauxita? Para uma transnacional, para uma grande mineradora. Ou seja, eles são os lumpens que vão lá destruir nosso bem para as mineradoras se lucupletar. Terceira denúncia para aproveitar a deixa. Vocês conseguem imaginar a gravidade das agressões ambientais desse capitalismo insano? Que o bioma do Pantanal é o bioma mais úmido que nós temos. Está cheio de água. Pois, pasmem, está pegando fogo. Já queimou 580 mil hectares no Pantanal. Qual é a origem disso? É porque liberaram o monocultivo. Então foi lá para o Pantanal a cana, foi lá para o Pantanal a pecuária extensiva, né? As pastagens uniforme. Claro, aí quando vem o período da seca, aquilo lá queima. E aí se vai. Né? Bom, o que eu queria propor para vocês, então, já que você fez uma mensagem aos nossos internautas que acompanham e estão preocupados com o meio ambiente, se você quiser salvar a Amazônia, nos ajude antes a derrubar o Bolsonaro. Com esse governo, não há saída. Fora Bolsonaro é o único programa mínimo para ontem, hoje, amanhã. Depois vamos pensar o Brasil, porque vai nos exigir mais tempo e esforço.